Vamos voltar a falar agora sobre a mobilização que há tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá à procura daquele submersível que desapareceu durante uma expedição que explora os destroços do Titanic. Nós vamos conversar agora com o Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Quanto tempo, mais ou menos, essas 5 pessoas têm para serem encontradas? Nós temos a informação de que esse submersível, ele tem autonomia para 96 horas aproximadamente, ou seja, cerca de 4 dias de ar. Como ele começou a operação no domingo pela manhã, então a gente tem aí uma expectativa de não mais do que 2 dias, talvez um pouco mais de 24 horas de ar, de suprimento de ar. É claro que esse suprimento ele varia conforme o estado das pessoas dentro do equipamento, porque dependendo da situação há um consumo maior ou menor de ar. Também é importante a gente ressaltar que a diferença entre submarino e submersível. Esse é o equipamento submersível. O submarino ele tem autonomia, ele sai de um porto e realiza a sua operação e consegue chegar no local e cumprir a sua missão. Já o submersível ele não tem autonomia, ele precisa ser levado por um navio de apoio, de alguma forma levado até o local, e aí sim ele desce e faz uma exploração muito localizada numa coluna d'água pré-determinada numa região específica. Então, esse equipamento, ele não é um submarino, tecnicamente falando, ele é um submersível, que tem essas limitações todas. E ele assim, olhando daqui, parece um equipamento relativamente frágil. Ele é adequado para esse tipo de operação? Ele é como se fosse uma cápsula feita com fibra de carbono e outros materiais, e ele tem no seu projeto uma tecnologia que permite fazer uma exploração até, no máximo, 4 quilômetros, 4.000 metros de profundidade. Nós sabemos que os destroços do Titanic, o Titanic, eles estão em torno de 3.500 metros de profundidade. Ou seja, teoricamente, ele teria condições, mas é um equipamento que ele não é um equipamento para a população em geral, porque ele tem, sim, uma certa margem de riscos. Observe que uma profundidade como essa, a questão da pressão é muito, muito crítica, ou seja, você tem que ter janelas muito pequenas, pontos que são pontos frágeis, então ele precisa ser muito bem encapsulado ali, todas as juntas, as portas de acesso, porque qualquer falha na pressurização, a pressão é muito alta e rapidamente se perderia a integridade desse equipamento e as pessoas fatalmente não sobreviveriam. Então é uma questão bastante delicada o uso desse tipo de equipamento para turismo. Ele é para uso técnico, teoricamente exploração, talvez a indústria de petróleo e gás possa usar, mas geralmente usa equipamentos robotizados e outros tipos de expedições técnico-científicas. Então, quem utiliza esse tipo de equipamento utiliza por sua conta e risco. Professor, uma pergunta singela ao senhor. Qual é a possibilidade de eles serem resgatados dentro do prazo previsto como suficiente para que não acabe o oxigênio? Qual é o grau de dificuldade da operação, mesmo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, do Canadá, os equipamentos mais modernos do mundo? Sim, a gente que trabalha com resgate, a gente tem que sempre acreditar que é possível. Então, o momento ainda há, em teoria, condições de ar, né, de reserva de ar, para que eles possam estar ainda em condições de sobreviver. Porém, a gente sabe que estão sendo utilizados sonares. Na verdade, existe um navio sonar ali na região, e o sonar é como se fosse um radar, ele consegue detectar qualquer tipo de material sólido ali naquela coluna d'água. E esse sonar não está encontrando o equipamento, e isso é preocupante. Então, isso reduz a probabilidade de um resgate feliz, porque muito possivelmente esse equipamento pode estar alojado em alguma reentrância do leito marinho e não permita ser detectado pelo sonar.
Então, esse é um ponto de atenção. A questão do ar também, a questão de que são leigos, não são profissionais de mergulho, profissionais de expedição marítima. Então, é outra questão. E nós sabemos também que é um equipamento limitado, a propulsão pode ter tido uma falha de propulsão, uma dificuldade de se perdido, de se desorientado. Todos esses fatores nos levam a crer que a nossa expectativa é sempre acreditar na possibilidade de um resgate feliz, mas a gente tem que considerar que a situação é bastante crítica. Nós conversamos com o professor Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Nós vamos continuar, é claro, acompanhando esse caso com os nossos colegas na Europa, com a CNN Internacional também, a partir da base nos Estados Unidos.